Ensino coletivo na aprendizagem de instrumentos musicais. Aluno Darcy de Araújo, disciplina Fundamentos da Educação Musical, professora Luciana Hammond. O projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa voltado ao ensino de violão, intitulado A Relação da Formação do Professor de Música e Suas Ações Pedagógicas Musicalizadoras no Contexto de Aula de Violão Individual ou Coletiva, é uma proposta de pesquisa a ser desenvolvida sobre possibilidades pedagógicas em detrimento dos interesses traçados pelos alunos, bem como estratégias encontradas pelos professores diante desses interesses e a relação com o pretendido pelos professores. Certamente, a abordagem que, direcionado ao violão e seus processos de ensino-aprendizagem, terá peculiaridades que talvez não se perceba em outros instrumentos, mas que também não se distancia de uma discussão mais compartilhada com outros instrumentos. Dessa forma, tenho como objetivo desenvolver pesquisa sobre formação de professores e suas ações pedagógicas no contexto de aula de violão individual ou oficinas de aprendizagem do instrumento. O objetivo desta apresentação e artigo é propor uma discussão sobre o ensino coletivo do instrumento musical. Buscando na revisão da literatura, no projeto de pesquisa, verificou o potencial de conectividade com um artigo sobre ensino coletivo do Ryan J. Daniel, qual disserta reflexivamente sobre o ensino de piano em grupo com alunos avançados, a dissertação de mestrado da autora Cristina Tourinho, voltado ao ensino de violão coletivo. No entanto, foram selecionados 2 artigos desta autora, respectivamente de 2007 e 2010. O mito da atenção exclusiva é bastante forte no ensino tutorial e a ele se contrapõe a crença do ensino coletivo de que é possível compartilhar conhecimento, espaço e que a interação e a diferença são partes importantes do aprendizado. A autora acredita que há uma defesa por parte dos professores de aulas tutoriais, cujo modelo se baseia na tradição conservatorial, considerando esta a única forma de ensino eficaz para um resultado efetivo. No entanto, a autora afirma que pode-se argumentar em favor do ensino coletivo que o aprendizado se dá pela observação e interação com outras pessoas, a exemplo de como se aprende a falar, andar, a comer, desenvolvendo hábitos e comportamentos que são influenciados pelo entorno social, modelos e ídolos. Ryan Daniel, em seu artigo Ensino de Piano em Pequeno Grupo de Alunos Avançados, onde investiga modelos existentes no ensino do piano coletivo e outros instrumentos, ele traz à tona a possível diversidade de forma de ensino-aprendizagem, colocando em segundo plano o ensino individual, professor-aluno, para maior reflexão do ensino em pequeno grupo de alunos. De fato, este autor enfoca a aula de piano coletivo, mas assim como Tourinho, crê que a formação dos professores para o trabalho coletivo vai definir aprendizagens eficazes, interativas, colaborativas para e entre os alunos. Diferentemente, na aula de instrumento individual, onde estrutura formal, leitura de partitura e execução estão mais arraigados, limita-se ao feedback observacional do professor ou à comunicação verbal entre este e o aluno, limitando também as possibilidades pedagógicas que envolvam as atividades de musicalização. Não estou dizendo que no contexto individualizado não possa haver musicalização. Só acredito que, com mais alunos, haverá maiores possibilidades de dinâmica com o grupo. Neste sentido, de acordo com Daniel, a aula coletiva pode propiciar um maior feedback no processo de aprendizagem, ou seja, ao aprender, o aluno poderá ensinar o colega, aprender a ouvir o outro, ajudar, bem como ser seu próprio professor. Tourinho, a partir da entrevista com 3 profissionais e pesquisadores da aula de instrumento coletivo, estabelece 6 princípios da aprendizagem do ensino coletivo a partir de entrevista com professores e pesquisadores da modalidade coletiva.
Princípios da aprendizagem no ensino coletivo. Todos podem tocar o instrumento. Aqui o teste seletivo é transformado em uma entrevista de classificação ou nivelamento. Na Universidade Federal da Bahia, Cristina Tourinho constatou que os professores simplesmente aceitam inscrições observando a faixa etária. Outros acolhem todos os interessados desde que estes possam compartilhar os instrumentos disponíveis, ou então se organizam os grupos por idade e habilidade prévia no instrumento. Acreditar que todos aprendem com todos. O professor é o referencial, quem toca com facilidade, e os colegas atuam como espelho, refletindo ou não as dificuldades individuais do grupo. Nesse sentido, é possível, nas palavras da própria Cristina Tourinho, observar, comparar, avaliar a si mesmo, sem necessidade de intervenções verbais explícitas. Ritmo da aula. Irá exigir do aluno disciplina, assiduidade e concentração. Também a aula coletiva exige maior concentração do professor, que tem muitos feedbacks, precisando estar atento a muitos estudantes simultaneamente. Planejamento é feito para o grupo. O planejamento leva em conta as habilidades de cada um. Dessa forma, podem ser distribuídas partes de acordo com as habilidades e preferência, no caso de instrumentos de sopro, ou de músicas com mais de uma voz. Autonomia e decisão. Os professores entrevistados foram unânimes em apontar que os estudantes têm melhor argumentação e questionamento, inclusive para tomar decisões musicais, de administração ou organização dos eventos. Tourinho afirma que tal atitude reforça os princípios de aprendizagem colaborativa de Monroe e Gisbert, bem como Swanwick. O ensino coletivo elimina horários vagos. Na aula tutorial individual, o aluno que falta retoma exatamente de onde havia parado sem nenhum prejuízo. Isso na aula individual, né? Professor-aluno. Diferentemente na aula coletiva. Se um estudante não comparece, os outros estarão presentes e a dificuldade passa a ser administrar o progresso daqueles faltantes, que acaba sendo um dos principais fatores de desistência dos cursos. Vantagens e desvantagens. A partir do feedback dos alunos em aula coletiva de piano avançado, Daniel estabeleceu algumas vantagens. Maior feedback e o processo de aprendizagem é mais rápido. Aprender a ensinar uns aos outros, principalmente entre os alunos. Aprender a dar assistência aos outros e o que ouvir. Ouvir o que os colegas estão aprendendo, participação ativa da atividade, autocríticas e críticas. Análise e, portanto, aprendendo a ser um aprendiz independente. Existem mais interações, discussões que criam uma atmosfera amigável. Mais repertório, peças são abordadas, discutidas em aulas em grupo. Compartilhamento de ideias, experiências, feedback adicional e um ambiente mais confortável. Tourinho levanta as seguintes vantagens: atendimento ao maior número de pessoas em tempo de trabalho, menor desgaste para o professor com as aulas iniciais, aluno aprende um com os outros, observação mútua e autoavaliação intuitiva, parâmetros musicais são adquiridos mais rapidamente. Ambas as leituras, Tourinho e Daniel, reconhecem que existe no ensino coletivo maior dificuldade de administrar diferenças individuais de aprendizagem, temperamento e gosto musical, disciplina, assiduidade, pontualidade e estudo em casa. Tem curta duração em relação à demanda simultânea de alunos. Quando parte do currículo ou limitação de vaga, haverá alguma forma de seleção, ainda que não por teste seletivo. Falta de preparo de profissionais em aprendizagem coletiva.
Daniel, a partir do experimento, admite que existem desvantagens que são dificuldade dos alunos de se incluírem no ambiente. Alguns alunos trazem a percepção de que individualmente teriam maior produtividade no aprendizado. Alunos que não vivenciaram masterclass tiveram maior dificuldade em adaptar-se ao contexto. Na perspectiva dos alunos principiantes, o qual se aproxima o meu estudo, o momento e os movimentos grupais podem não ocorrer, pelo simples fato das estruturas básicas do conteúdo e saberes necessários para discussões e debates em grande grupo não ocorrerem por falta de conhecimento, que é natural por ser iniciante, por falta de estruturas de se desenvolver o conhecimento musical formal, que ainda poderá ser inicial. Assim sendo, traz uma reflexão nesse caso que as aulas em grupo podem não ser eficazes, pois o processo de socialização e interação são de extrema importância. Mas, levando em conta que o conhecimento básico, incluindo o desenvolvimento da sensibilidade musical e a interação socioemocional, podem ser afetadas e não valorizadas no contexto em grupo. Uma das problemáticas do ensino coletivo recai muitas vezes nas condições formativas do professor, uma vez que este poderá não estar capacitado em conduzir a ação individual da prática instrumental do aluno em um contexto de ensino coletivo. Daniel indaga a carência no estudo da prática de ensino coletivo, que justamente pode-se até estabelecer que tal pouco enquadramento científico pode contribuir para mantenimento de práticas alicerçadas a padrões mais tradicionais, onde resulta no desenvolvimento daqueles que entram em sintonia com a determinada abordagem de um professor, fazendo com que, muito comum acontecer em aulas coletivas, em que um ou dois produzem e os demais acabam ficando sujeitados a menos desenvolvimento. Voltando ao projeto de pesquisa, retoma a importância da interação entre o professor e o aluno, como um momento individualizado, justamente no sentido de tempo e carga horária da aula, e a sua eficácia no ensino-aprendizagem, vinculando a educação socioemocional, que, percebendo as perspectivas sociológicas do nosso século, é de estrita importância, o que requer diferenças de aprendizagem em formas de interação e liberdade de ação e em resposta do aluno, trabalhando o professor como mediador do conhecimento, o que em aulas em grupo, principalmente para iniciantes, que acerca do público que pretende se estudar, pode ser mais dificultoso em caráter de aprendizagem de um instrumento independente de qual for. Da mesma forma, é altamente compreensível e necessário as reflexões de Daniel em nível de ensino coletivo, mesmo sendo dirigido à universidade, sendo que tais reflexões podem e devem ser importantes quando falamos também em oficinas de aprendizagem de instrumento, ou projetos comunitários e sociais, onde muitas vezes os recursos naturalmente necessitam que as atividades sejam coletivas. Não foi pretensão desta apresentação concluir algo sobre o ensino coletivo ou mesmo justificá-lo em detrimento do individual. Ambos os autores, Tourin e Daniel, concordam em parte que o tempo é um fator que compromete muitas vezes o desenvolvimento qualitativo das aulas, dos cursos, sejam estes livres ou mesmo em condições curriculares. Talvez com o advento de mais pesquisas com foco na área de aprendizagem coletivo de instrumental e também com maior capacitação dos profissionais para esta atuação, poderão haver contribuições para maior entendimento e desenvolvimento desse campo que é o ensino de instrumento coletivo.